Seja um apoiador do canal. Se inscreva no canal agora para receber as notificações. Clique no sininho e compartilhe o canal nos seus grupos do Telegram, WhatsApp, Facebook e etc. Divulgue o canal para seus amigos e familiares. Assim, você estará espalhando o saber e o conhecimento. Torne-se membro do canal. Ao tornar-se membro, você entra para o clube de membros e terá acesso ilimitado à minha biblioteca pessoal. Terá também vídeos em primeira mão, além de matérias de filosofia, história, arqueologia, ciência da religião, mitologia, teologia e etc. Para você que deseja estudar, você vai aprender toda a minha metodologia de estudo. Todos os estudantes terão materiais em áudios, vídeos e em PDFs. Tudo, claro, à sua escolha. Terá também exercícios, atividades e acompanhamento personalizado. Todos os estudantes terão plantão tira dúvidas ilimitado. Os povos cananeus são vários povos que se fundiram com a complexa multicultura de múltiplas etnias que se juntaram, misturaram, formando, com o tempo, claro, uma nação diversa, heterogênea e complicada. Era uma colcha de retalhos culturais multinacionais que se ajudavam e que também guerreavam entre si, formando diversos clãs que mudavam de lado conforme a precisão e ocasião. Foram ondas migratórias de vários povos que ocuparam a mesma região. Ora brigavam entre si, ora se ajudavam, o que é normal quando se tem muita gente morando no mesmo lugar. Embora as culturas fossem diversas, com o tempo foi se formando uma cultura una, singular e similar. Com o passar do tempo, estes povos heterogêneos formaram uma base cultural onde todos, por assim dizer, se entendiam, obtendo uma base religiosa, linguística e comercial para se protegerem, se atacarem, se ajudarem e, por fim, guerrearem entre si. Dentre estes povos multifacetados, temos os jebuseus, gigarzeus, eteus, eveus, aqueus, sineus, arvadeus, mesareus, amateus, amonitas, moabitas, sidom, fenícios, Sodoma, Gomorra, Hurritas, Síria, Adma, Laza, Zebuim, filisteus, hebreus ou israelitas. Sim, os israelitas ou os hebreus eram cananeus. Não tem para onde fugir. São todos povos cananeus, incluindo os hebreus, israelitas, e tem povos que eu esqueci de colocar aqui neste mosaico cultural. Para este vídeo, eu estou usando os seguintes livros como referência, que são o primeiro livro, Histórias da Antiga Canaã, dos autores Michael Jim Cogan e Mark S. Smith, livro lançado em 2012, de 192 páginas. E também o livro Os Antigos Cananeus, a história das civilizações que vieram em Canaã antes dos israelitas. O livro tem 102 páginas, foi publicado em 2019. Este livro é pertencente a uma série de livros com vários autores. E também o livro Mitologia Cananeia, Deuses e Religião da Antiga Canaã. O livro tem 74 páginas e o autor é Sebastian Berg. A ocupação na região não se deu ao mesmo tempo. Há povos que são muito antigos, como os jebuseus, gigarzeus e eveus, por exemplo, e outros que chegaram depois, lá pelo século XII, como os filisteus. Estamos falando de uma região complicada de se entender e tem uma história complexa, difícil e confusa. Assim como, atualmente, a confusão na região continua atual. E os aspectos que eram homogêneos, por assim dizer, que eram divididos pelos povos da região, eram vários. Eles falavam mais ou menos um idioma equivalente para todos se comunicarem, embora alguns tivessem suas próprias formas de diálogo ou próprios idiomas. Eles tinham uma forma geral de fazer comércio entre si e, por conseguinte, tinham mais ou menos a mesma religião. Lembrando, com o tempo, cada um foi se isolando, tendo sua própria cultura, sua própria religião, idioma, forma de comércio, foram formando pequenos reinos, pequenos polos de reinados.
como o reino dos cananeus, o reino dos israelitas, o reino dos jebuseus, foram se formando. E um atacava o outro ou um ajudava o outro. Aí depende do que era preciso na época. No caráter religioso, as religiões basicamente eram inspirados, influenciados na religião sumeriana, pois os deuses, eles eram sumerianos, se puxando a etimologia, o passado, a história, o famoso puxar a capivara de vários deuses. Você pega lá o CPF, o RG dos deuses, vai dar Suméria, fatalmente. E o idioma também era inspirado na Suméria, ou eles falavam sumeriano, ou acadiano, ou o aramaico, mas não fugia disso. O aramaico e o acadiano vêm da Suméria, não tem como ser diferente. Estas nações, micro-reinos, se inspiravam, claro, nas culturas sumérias. E no aspecto religioso, como eu disse, os cananeus adotaram, claro, a região dos sumérios, e temos aqui, que eu vou mostrar para vocês, alguns deuses para termos uma noção do que eu estou falando. Os deuses cananeus eram divindades, a grosso modo, sumerianos, que com o tempo vai se moldando conforme a particularidade de cada povo. Eu vou começar com o deus mais poderoso, mais forte, mais adorado, reverenciado, e que vai ser o molde para os outros deuses a seguir, que é o deus El, ou Enlil. O deus El, ou Enlil, é um deus sumério. E isso, o deus El dos israelitas, né, de Israel, Miguel, é sumério. Não tem para onde correr. Sumério. Ele é o deus do vento, ele é o deus da tempestade, deus da chuva, deus da agricultura, deus da colheita, deus dos grãos, deus dos raios, deus do furacão, deus do tempo. O deus El não é hebraico, é sumério. Nem é de Ugarit, como dizem aí, de Ebla, não é. O deus El não é da Síria. O deus El é sumério. Ponto. Ele também é entendido como Enlil. Ou você fala Enlil ou El. Tanto faz. Este deus era adorado pelos israelitas, acadianos, gútios, cassitas, hititas, elamitas, assírios, caldeus, amoritas, fenícios e etc. Ele foi adorado em Ebla, em Ugarit, em toda a Síria, na Caldeia, jebuseus, gigarzeus, eteus, eveus, arqueus, arvadeus, zemareus, amateus, etc. Todos eles adoravam o deus El ou Enlil. Tanto faz. E vou provar isto porque o deus El vai ganhar também o nome de Baal. Baal não é demônio, não é diabo. Baal é uma outra forma, um outro nome do deus El, o deus Enlil. O deus Baal é o deus da tempestade, deus do vento, deus da chuva, agricultura, colheita, grãos, raio, furacão, deus da guerra, deus do tempo, o deus Baal. O deus Baal era adorado pelos fenícios, israelitas, acádia, gútios, cassitas, hititas, elamitas, caldeus, amoritas, etc. Que também, mais para frente, este deus El, que também criou-se o nome de Baal, vai ser o deus Moloch, ou Milcom, o deus adorado pelos amonitas, israelitas, fenícios, Ebla e etc. E também ele é o deus El. São todos deuses El. Que será o deus Chemos, quer dizer, o deus Moloch, que aqui é o Moloch ainda. É o deus do tempo, da chuva, do vento, agricultura, colheita, raio, furacão, etc. E também vai ser o deus Chemos, ou Camus, ou Camish. O deus El também vai ser o deus Chemos, Camus, Camish, que vai ser adorado pelos moabitas, Ugarit, Ebla, israelitas, etc. Depois temos o deus Dagon. A mesma coisa. Gente, ó, o deus El, conforme o povo, conforme a nação, lembrando que são todos cananeus. Com o tempo, cada um vai criar sua religião, seu idioma, etc. E o deus El vai criando eles, aliás, vão criando novos aspectos, nomes, nomenclaturas para o deus El, que virou Baal, que virou Moloch, ou Milcom, Chemos, Camus ou Camish, e agora Dagon. E o Dagon é o deus da tempestade, do
vento, da chuva, agricultura, colheita, grãos, raio, furacão, Deus da guerra, Deus do tempo, Dagon, que também é adorado pelos filisteus, sírios, Ebla, Ugarat, Fenícia. Os hurritas chamavam o deus Bel, El, Il de Kumarbi, que vai ser a mesma coisa, Deus do tempo, tempestade, chuva, agricultura, colheita, raio, furacão, guerra, que é o deus Kumarbi. Os hebreus vão chamar este deus de Yahvé. O YHWH, ou Jeová, ou Jeová, é o deus El. E Jeová era o deus da tempestade, vento, chuva, agricultura, colheita, grãos, raio, furacão, do tempo e da guerra. E também temos o deus Adad, que vai ser o Iscur, sumério, uma corruptela do deus El, que vai ser adorado pelos israelitas, fenícios, acadianos, gútios, cassitas, hititas, elamitas, assírios, caldeus, amoritas, etc. O deus Adad, que é o deus do tempestade, vento, chuva, agricultura, colheita, grãos, raio, furacão, do tempo, da guerra. Temos também o deus Zedek. Zedek, não tem o Adonis Zedek da Bíblia? Zedek também é um deus que vai ter a corruptela do deus El, ou Enlil, que vai ser adorado pelos Jebuseus, Gigarzeus, Eteus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus, Amateus e outros povos da região. E o deus Zedek é o deus, isso mesmo, deus da tempestade, vento, chuva, agricultura, colheita, grãos, raio, furacão, do tempo e da guerra. E o tal do Bel, o deus Bel, eu falei rapidinho sobre ele, o deus Bel. Esse deus também é o deus El, é o deus Enlil. O deus Bel, que é o deus El ou Enlil, é tão importante que vai ganhar nome de cidade, a cidade de Bel, que chamam de Babilônia ou Babilônia. Não existe Babilônia, não existe a palavra Babilônia, é uma invenção posterior, não é errado, só dê nome aos bois, só coloquem os pingos nos is, deem os créditos para os inventores, só isso que eu peço. Do demais, o deus El ou Enlil ou Enlil é o deus Bel, que vai ser a cidade de Bel ou Babel. É isto, deus Bel, que vai ser o deus da tempestade, vento, chuva, agricultura, colheita, grãos, raio, furacão, do tempo e da guerra. Então, nós vemos aqui que a religião suméria foi importante, e ainda é, né, para os árabes, hebreus, para o povo daquela época. Falando em árabe, o deus da religião árabe é o deus Allah, que é o deus Enlil, o deus El. E o deus dos hebreus até hoje, né, o deus Jeová, El-Yah. Então, deus Bel, deus Enlil, deus El. E tinha outros deuses menores, que era o Yam, Mot, que em Ebla, em Ugarat, Yam era o deus do oceano. E Mot, em Ebla, em Ugarat, era o deus da morte, o deus do submundo. O deus El terá várias esposas. Por quê? Porque ele vai ter várias formas de ser adorado, reverenciado e chamado por vários povos, como eu já disse aqui. Entre estas esposas, uma das principais é a deusa Astarte, Azerá, Esther. Olha, Esther da Bíblia é a deusa Astarte, a deusa Azerá, que é a deusa Inanna. Ela vai ser esposa de Bel, ou El, ou Enlil, ou El-Leu, que vai ter o nome de Baal, Moloque, Milcom, Quemos, Camus, Camish, Dagon, Kumarbi, Yahvé, Jeová, Adad, Zedek, enfim. Então, o povo cananeu é um povo multifacetado que tem como base o quê? A religião dos sumérios. E também como base toda a cultura dos sumérios. Todo aquele povo daquela região tinha como base a cultura sumeriana. Ebla, os persas, em Ugarat, não importa, os elamitas, cassitas, urritas, não importa. Se é daquela região, vai ter cultura sumeriana no meio. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.